Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então hoje vamos fazer a leitura e vamos também comentar o capítulo 43. Já chegamos no capítulo 43, já se foram 42 vídeos falando do livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura hoje, vamos ler e comentar o capítulo 43 do livro de Gênesis. O livro da criação, o livro onde Deus criou todas as coisas boas para mim e também para você, Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Não existe nenhum leão lá fora te esperando para te atacar, para te devorar. Então resolva todas as coisas internas que estão perturbando você, e sua vida e seu mundo vai se tornar um mundo bom e maravilhoso. Um mundo de alegria, de fartura, de paz, de tranquilidade, de muita riqueza e sabedoria. Então vamos fazer a leitura hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Você não paga nada, não tem que pagar nada. Basta apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Logicamente não paga nada e a gente agradece muito, pois agindo assim você vai estar ajudando este material a chegar para mais e mais pessoas e beneficiar a vida de mais e mais pessoas, pois este é o nosso objetivo: motivar, levar uma palavra de paz espiritual, de vida plena para todas as pessoas. E se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, o nosso trabalho já vai estar muito bem pago. Ok? Então vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 43 do livro de Gênesis, e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho. Vou pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem. Sem problema nenhum, você está apenas deixando de obter mais sabedoria para a sua vida, pois tudo que você queira encontrar relacionado a qualquer assunto, seja de relacionamento, de problemas financeiros, de relacionamento, de amor, de paz, de vida plena, tudo você encontra na Bíblia, na nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, e o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, o livro da criação. Então, se você ainda não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos. E a nossa missão, nosso trabalho é ler capítulo por capítulo e também comentar capítulo por capítulo aqui da nossa Bíblia Sagrada. E chegamos ao capítulo 43 do livro de Gênesis. Atualmente estamos falando da história de José do Egito. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o livro de Gênesis, nós temos aí a nossa playlist aí no nosso canal. Basta você acessar a nossa playlist aí no nosso canal e lá você vai encontrar todos os vídeos anteriores do 1 até o 42. Bora lá? Vamos continuar aqui com nossa leitura. Capítulo 43 começa assim, versículo 1. E a fome era grave
na terra, e a fome era grave em toda a terra. Lembrando que Jacó enviou seus filhos, no caso, seus 10 filhos, os 10 filhos que Jacó tinha, né? Enviou seus filhos para irem buscar alimentos no Egito, pois ele ficou sabendo que no Egito tinha alimento, tinha trigo, tinha grãos. Então ele enviou seus filhos para irem buscar alimentos no Egito. Versículo 43. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: ide novamente, comprai um pouco mais de alimentos. Então eles foram a primeira vez, né, e compraram alimentos. E lá José reconheceu eles, reconheceu que eles eram seus irmãos, mas eles não reconheceram José, porque José não falava a língua deles. José falava em egípcio, claro, logicamente, e precisava sempre de um tradutor para traduzir para seus irmãos. Então, e para seus irmãos, para os irmãos de José, José não estava por ali. José poderia até estar morto, pois José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Para uma caravana de ismaelitas, José foi vendido como escravo. E já haviam se passado 13 anos, né, desde quando José tinha se tornado um escravo. Então, José, por reconhecer seus irmãos, deu a seguinte ordem: olha, vocês vão voltar para casa, né? E só retornem aqui para provarem que vocês não são espiões. Só retornem aqui quando vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. E para isso ele deixou lá, ele reteve preso lá o irmão deles, o Simeão. Simeão foi deixado, né, como garantia de que eles retornariam com o irmão mais novo, ou seja, o irmão mais novo de todos, que era Benjamim, que era o filho de Jacó com sua amada Raquel. Jacó e Raquel, eles tiveram 2 filhos. O primeiro foi José, que é o personagem aqui atual da nossa história, José, chamado José do Egito, e o segundo, Benjamim, que era o caçula de Jacó. E o que aconteceu? O que aconteceu que, quando eles retornaram para a terra deles, ou seja, para a terra do pai deles, Jacó, né, em Canaã, né, o que aconteceu? O que aconteceu que Jacó não deixou os outros irmãos levarem Benjamim. Bom, agora nós já temos alimento aqui, então essa seca deve passar. Então não vou deixar meu filho querido, meu filho mais amado, ir até o Egito com vocês. Mas pai, nós deixamos lá, Simeão ficou cativo, Simeão ficou preso. Então nós precisamos ir com Benjamim, levar Benjamim até lá, para a gente poder resgatar nosso outro irmão. Mas Jacó não aceitou, não quis perder. Ele achou que alguma coisa de ruim iria acontecer com Benjamim. Então ele não liberou para que os irmãos levassem. Mas aí o que acontece? A comida acaba. Todo aquele trigo, todo aquele alimento que eles trouxeram, né, na primeira viagem, acabou. E aí Jacó resolve mandar seus filhos novamente para o Egito para comprarem mais alimentos. Versículo 3. E Judá falou com ele, dizendo: o homem nos afirmou solenemente, dizendo: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Então Jacó resolve enviar novamente seus filhos para buscarem alimentos, mas o que acontece? Judá fala para eles: o homem falou que se nós não levarmos o irmão mais novo, nós não poderemos mais ver a sua face. Versículo 4: se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar alimento. Então, se o Senhor deixar Benjamim conosco, nós iremos. Caso contrário, não poderemos ir. Mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Então, se o Senhor não deixar Benjamim conosco, se o Senhor não enviar Benjamim também, ele não vai nos atender. Versículo 6. E Israel disse, Israel que é Jacó, lembre-se, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel,
Por que agistes tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhais ainda um irmão? Então, Jacó se dirige a Judá e diz: por que vocês agiram tão maldosamente comigo, dizendo ao homem que vocês tinham mais um irmão? Versículo 7. Eles disseram: o homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: vosso pai ainda está vivo? Então, José havia perguntado para eles se o pai deles ainda estava vivo. Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então José disse a eles, perguntou se o pai deles ainda estava vivo, ou seja, pois ninguém sabia mais se José ainda estava vivo, principalmente o pai dele, Jacó, pois a história que lhe haviam contado era que José teria sido morto por uma fera no meio do deserto. Por isso entregaram lá a capa, a túnica de José, toda suja de sangue, toda suja de sangue. Então, ele está dizendo aqui, Judá está falando, ninguém poderia imaginar que o homem iria querer que nós levássemos nosso outro irmão. Versículo 8. E Judá disse a Israel: seu pai envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos, para que vivamos. E Judá disse a Israel, seu pai, ou seja, Judá disse a Israel: envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu e também nossos pequenos. Então, pai, envie Benjamim conosco, para que nós não morramos de fome, nem nós, nem o Senhor, nem nossos pequenos, ou seja, nossos filhos. Versículo 9: eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti, e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Então, Judá se põe aqui como fiador da vida de Benjamim. Se ele não trouxer Benjamim de volta, então toda a culpa será dele. E ele vai carregar esta culpa para sempre. Mas ele precisa retornar, eles precisam retornar imediatamente ao Egito para conseguirem mais alimentos, pois aquele alimento que eles trouxeram da primeira viagem já se acabou. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. Então, como o Senhor não deixou nós levarmos Benjamim, o que foi exigido pelo homem, por José, no caso, né? Se nós não tivéssemos demorado, já teríamos retornado com mais alimento. Versículo 11. E o seu pai Israel disse-lhe: se precisa ser assim, agora fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel e especiarias e mirra, nozes e amêndoas. Ou seja, para Jacó estava tudo bem ali. Quando eles retornaram da primeira viagem, trouxeram alimentos e exigiram levar, e disseram que o homem, que aquele homem tinha exigido que eles levassem o irmão mais novo deles, ou seja, Benjamim, então Jacó não aceitou. Por quê? Porque tinha alimento, eles tinham retornado com alimento. Então Jacó imaginou que aquela seca ia passar, que eles voltariam a plantar, voltariam a colher, então não precisaria colocar em risco a vida do seu filho amado, ou seja, a vida de Benjamim. Mas agora a coisa apertou. Então foi obrigado verdadeiramente a fome chegar novamente, né, para que Jacó cedesse, e deixasse, né, eles levarem Benjamim. Pois se eles não levassem Benjamim, eles fatalmente não iriam conseguir o trigo e o alimento que eles queriam. Ninguém poderia saber o que iria acontecer com eles, poderiam ficar presos lá no Egito para sempre. Ou José poderia também se expor a eles e dizer que era o irmão deles. Mas tudo bem.
Versículo 12: E levai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Então, talvez tenha sido um erro o dinheiro, aquele dinheiro, ter retornado no saco, nos sacos de alimentos de cada um dos irmãos. Versículo 3: Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem. Então agora Jacó, que agora é Israel, aceita que eles levem Benjamim. Versículo 14: Eu Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão, e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. Então que Deus abra os olhos daquele homem e haja com misericórdia, para que ele possa libertar também o outro irmão, né, que ficou lá retido, como garantia para que eles levassem, o irmão mais novo levasse Benjamim. Então que Deus abra os olhos daquele homem e liberte o outro irmão. Versículo 15: E os homens tomaram o presente e levaram o dinheiro em dobro nas suas mãos, e a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito, e se colocaram diante de José. Então os homens pegaram o dinheiro, pegaram Benjamim, pegaram os presentes, e todos se dirigiram até o Egito, e lá eles se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Levai estes homens para casa e mata os animais, e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Então, quando José viu ali os irmãos, e junto deles Benjamim, ele falou para o governante, o administrador ali da sua casa: leve todos esses homens para minha casa e preparem um banquete, mata os animais e preparem um banquete, pois estes homens comerão na minha casa hoje, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ao meio-dia. Versículo 17: E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. Então aquele administrador pegou aqueles homens e levou todos eles, ou seja, todos os irmãos de José, para a casa dele. Versículo 18: E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos, na primeira vez fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós, e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos e a nossos jumentos. Então os homens ficaram ali temerosos, pois como eles sabiam, como eles viram que o dinheiro foi devolvido, foi colocado de volta nos sacos, então eles estão sendo levados para a casa de José, para que ele encontre alguma coisa de ruim neles e os torne escravos. Este era o pensamento deles. Versículo 19: E se aproximaram do administrador da casa de José, e conversaram com ele à porta da casa. Versículo 20: E disseram: Ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimentos. Então eles se aproximam ali do administrador da casa, né? E começam a conversar ali com o administrador da casa. E dizem para ele: Olha, Senhor, na primeira vez nós viemos aqui para comprar alimento. Versículo 21: E aconteceu que quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e o trouxemos nas nossas mãos novamente. Então, ele conta toda a história do que aconteceu, que quando eles abriram os sacos de alimentos, o dinheiro de cada um estava colocado dentro do saco novamente. E agora nós estamos trazendo esse dinheiro de volta para devolvê-los a vocês. Versículo 22. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. Então, eles contam aqui a história, né, que eles estão trazendo
todo o dinheiro que foi devolvido da primeira vez e agora estão trazendo mais dinheiro para comprar novos, para comprar mais alimentos, para comprar mais grãos, mais trigo, perfeito? Versículo 23, e ele disse, paz esteja convosco, não temais, vosso Deus e o Deus de vosso Pai, deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro e ele lhes trouxe semeão. Então aquele homem diz a eles, olha, fiquem em paz, não temam, não temam. Vosso Deus e o Deus de vosso Pai deu-vos um tesouro, não temam. Vocês receberam um tesouro. E agora eu lhes trouxe, eu estou trazendo também o seu irmão Simeão. Versículo 24. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. Então aquele homem, o administrador da casa de José, levou todos os irmãos de José, levou até a casa de José. E deu água para que eles lavassem os pés. Não era muito costume, com certeza, claro, você ficar tomando banho ali todos os dias. Então ele deu água ali e aqueles homens lavaram apenas os pés. E aquele homem também deu forragem para seus jumentos. Versículo 25. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. Então eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. Versículo 26. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. Então, lembrando a todos aqueles sonhos que José tinha na sua infância, na sua juventude, que viria, que todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele, Então agora está acontecendo. São os 11 irmãos que estão se curvando diante de José, conforme os sonhos que José tinha lá na sua infância, na sua juventude. E contava esses sonhos para seus irmãos e seus irmãos zombavam dele. Versículo 27. Ele lhes perguntou sobre seu bem-estar. Então José perguntou para eles como eles estavam. E disse, está bem o vosso pai, o velho de quem falastes? Ele ainda está vivo? Então José novamente pergunta do pai, pergunta de Jacó. Está bem o vosso pai, o velho de quem vocês falaram comigo? Ele ainda está vivo? José pergunta para seus irmãos. Lógico que aqui eles não sabem que José é José, ou seja, o irmão deles. Versículo 28. E eles responderam, teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. Então eles responderam, teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles se curvaram, sua cabeça e fizeram reverência a José. Versículo 29. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse, Deus seja gracioso contigo, meu filho. Então, José, levanta seus olhos e vê Benjamim, e pergunta para os outros irmãos, este é o vosso irmão de quem vocês me falaram? E abençoa, no caso, Benjamim, e dá a benção a Benjamim. Versículo 30. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. Então José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. E ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara, e chorou ali. Então José ficou muito emocionado de ver Benjamim, seu irmão ali, seu irmão mais novo. Então ele procurou logo um lugar para chorar, porque ele não queria chorar na presença de seus irmãos.
Versículo 31. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve e disse: pão de pão. Então ele se conteve, lavou seu rosto, enxugou as suas lágrimas, né? E se dirigiu até o local onde ia ser feito o banquete e mandou servir pão. Versículo 32. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Então os egípcios não comiam pão ali com os hebreus. Os hebreus, ou seja, os israelenses, eles eram tratados, né, como raça inferior. Os egípcios eram um povo muito superior aos hebreus. Então, todo o pão foi colocado à parte. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso era abominação para os egípcios. Ou seja, comer pão, sentar-se à mesa, fazer uma refeição junto dos hebreus, era uma grande abominação para os egípcios. Eles não se misturavam, porque viam que os hebreus eram um povo muito inferior. Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si. Então todos se assentaram ali, todos foram colocados de acordo com a primogenitude. Perfeito? E ali eles comeram e se maravilharam. Eles comeram e foi ali uma alegria total. Os 12 irmãos ali, no caso, comendo juntos. Todos comendo juntos, os 12 irmãos. Lembrando que José e Benjamim são os filhos mais queridos de Jacó. São os filhos da sua esposa amada, da sua mulher amada Raquel. Então estão ali os 10 filhos que Jacó teve com Lia e com as duas servas, perfeito? E estão ali também José e Benjamim, que são os 2 filhos mais queridos por Jacó. Então ali foi uma festa, foi uma maravilha. Todos conversaram, todos brincaram ali e fizeram uma ótima refeição. Versículo 34. Já chegamos aqui ao último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Mais um capítulo de muita sabedoria, muita resiliência, muita paz de espírito. Versículo 34. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Então todos ali beberam, comeram e se alegraram ali com José, pois eles nem sabiam que José, na verdade, aquele homem era o irmão que eles tinham vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Então, José, com 17 anos, foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Depois, esses ismaelitas se dirigiram até o Egito e lá venderam José para Potifar, que era o chefe da guarda do faraó, era um homem muito importante. Com isso, José se tornou o governante, o administrador, o supervisor da casa de Potifar. E José fez a casa de Potifar prosperar muito, enriquecer muito. E José cuidava de todos os negócios de Potifar, da sua casa, de seus rebanhos, do seu ouro, da sua prata, de todas as suas riquezas. Depois, a mulher de Potifar se interessa, ela começa a desejar José. E pede para ele se deitar com ela. Como ele não faz isso, e ela faz isso várias e várias vezes, não foi só uma vez. Então ela fica tentando José, mas José sempre dá a mesma resposta, que ele não pode trair o seu senhor. Pois por mais que o seu senhor, que é Potifar, que é o dono dele na verdade,
Por mais que seu senhor não fique sabendo, mas ele não pode trair a confiança que Deus colocou nele. Porque o Potifar pode até não saber, mas Deus sabe de tudo. E a bênção que Deus deu a José, dele prosperar, dele enriquecer, dele ser muito sábio, ser muito inteligente, fazer tudo funcionar, se ele fizer isso, se ele sair fora dos seus princípios, dos seus propósitos, ele vai perder a bênção de Deus. Então ele não pode trair seu Senhor, muito menos a Deus. Então ela bola um plano, bola uma armadilha, né? E diz que ele tentou violentá-la, que ele tentou agredi-la, que ele tentou estrupá-la. E com isso Potifar põe ele na prisão. Então ele governava na casa de Potifar e agora ele vai para a prisão. E ele fica lá preso. Só que aí o que acontece? Ele também recebe toda a confiança do chefe, do supervisor da prisão. E ali quem começa a administrar toda a prisão é Potifar, é José. José, preso, se torna também o governante da prisão. Depois, o faraó do Egito tem um sonho muito esquisito, um sonho que o perturba muito, e só quem pode revelar, só quem conseguiu revelar, interpretar o que era aquele sonho foi José. E com isso ele se torna o governante, o homem mais poderoso do Egito, ficando abaixo apenas do faraó. Então essa é a trajetória de José. E esse período todo, desde quando ele foi vendido como escravo para a caravana de ismaelitas, até ele se tornar governador de todo o Egito, são 13 anos de escravidão, onde ele ficou como escravo. Só depois de 13 anos é que ele conseguiu a sua liberdade e ele passou a governar todo o Egito, todo o povo do Egito, tudo. E é José que vai conseguir matar a fome, não só do povo do Egito, mas de todos os povos ao redor de todas as cidades que existiam ao redor do Egito. Pois José, por ser muito sábio, ele conseguiu armazenar alimentos para 7 anos, exatamente 7 anos de pobreza, escassez, seca, fome. Então José, é quem está aqui com seus 11 irmãos. E como o sonho dele havia revelado para ele, os 11 irmãos iriam prestar reverência, iriam, né, tratá-lo como um superior, como um comandante. Ele iria comandar, ele iria governar sobre todos os irmãos, seus 11 irmãos. E é o que está acontecendo aqui nesse momento. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã retornaremos com o prosseguimento, com a sequência da história de José do Egito, um homem brabo, um homem poderosíssimo, um homem de muita fé, um homem de muita sabedoria. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que acompanhou o nosso vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, e para você que ficou até o final, que sua vida seja próspera, rica, sábia, com muita plenitude, com muita riqueza, com muita sabedoria. Que Deus abençoe sua vida. Nosso objetivo aqui é retornarmos amanhã com a sequência aqui. Agora o capítulo 44. Amanhã vamos ler e comentar o capítulo 44. Não deixe de deixar o seu like aí, comentar, compartilhar esse material. Perfeito? Se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, você não tem que pagar nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!